Padre, eu, mais forte, eu, diga o seu nome, André, eu renuncio em nome de Jesus Cristo, renuncio em nome de Jesus Cristo, a tudo que oprime, e dispersa a minha mente, eu renuncio todo pensamento contrário a Deus, e ao Evangelho, em nome de Jesus, eu destruo todas as fortalezas da ansiedade, do medo e da preocupação exagerada, em minha mente e em meus pensamentos. Mantenha o seu braço direito erguido e reza com convicção. Eu renuncio ao desespero, à tristeza, à inferioridade, à opressão maligna e às contaminações espirituais que se alojaram em minha mente, em nome de Jesus. Eu renuncio e desfaço também todo pensamento de morte, autodestruição e ódio contra mim mesmo, contra Deus e contra o próximo. Eu renuncio a todo pensamento tentador, agitado e confuso, de fobia e alucinação. E eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus, que todo mal e pecado abandone minha mente e meus pensamentos agora, e que vão aos pés da cruz, para que o Senhor os encaminhe. Jesus é o único Senhor da minha mente, dos meus pensamentos, e somente aquilo que vem de Deus, e é inspirado pelo Espírito Santo, poderá habitar minha mente e o meu pensar. Eu consagro a minha mente, a minha memória, a minha inteligência, a Ti, Espírito Santo. Vem e ordena agora os meus pensamentos, o meu sentir, o meu agir, e enche-me de Ti. Ó doce hóspede da alma, batiza a minha forma de ver, e compreender todas as coisas. Amém. Podemos nos sentar agora. E filho, filha, mais uma vez acolho você que está aqui, quem está em casa nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação nesse Osana Brasil. Mas veja bem, olha para quem está do seu lado e faz assim, ó. Gente, eu quero pedir um silêncio de vocês, quero pedir essa colaboração, viu? Porque nós somos muitos, quem está em casa consegue ver, mas o padre não tem condição de pregar algo tão importante que é a palavra de Deus, num ambiente no qual todo mundo está conversando, né? Muita gente está conversando. Então, posso contar com a sua colaboração, sim ou não? Se você vê alguém do seu lado conversando, você vai dizer assim, ó. Em cima também o pessoal, por gentileza, vamos prestar bem atenção, que é muito importante. Olha só, eu estou lançando hoje esse livro. Fábio, mostra aqui para mim, que eu vou falar sobre esse livro, que foi preparado com carinho. O Davi, Departamento de Audiovisuais, me pediu para fazer para o Osana Brasil, né? A libertação da mente ansiosa. Quase ninguém vive isso hoje. Você sabia que essa palavra libertação da mente ansiosa foi uma das palavras mais buscadas no Google ultimamente, nos últimos anos? Então o mundo inteiro luta com isso. E nesse livro você vai encontrar orações, pesquisas, testemunhos, palavra de Deus, conteúdo para ajudar você a lidar com isso. Já estou lançando, né? Desde sexta ele está disponível na nossa loja .cançãonova.com. Você em casa pode adquirir agora. E você que está aqui pode também dar uma passadinha na loja depois. Vou falar então sobre esse livro.
Isso, vamos acalmar o nosso coração. Vou falar então sobre esse livro nessa pregação. Pega a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. E veja bem, eu vou unir nessa pregação o conteúdo do livro e o conteúdo que foi inspiração também para essa pregação aqui no Osana Brasil. E nós vamos encerrar essa pregação com um momento lindo de oração pelo batismo no Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. Nessa sessão do Evangelho de João, Jesus está falando que ele iria para o Pai, ou seja, ele seria crucificado, ele ressuscitaria, mas o Espírito Santo seria enviado da parte do Pai. João 16, versículo 8. Presta atenção junto com o Padre. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Mais uma vez eu leio para você. Quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. O Espírito Santo, filho, filha, ele é aquele que convence. Quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Isso já é muito revelador para nós. Você aqui, você em casa, porque veja bem, seria tão mais fácil, né? Quem aqui é mãe, levanta a mão, por gentileza. Seria tão mais fácil se você pudesse abrir a cabeça do seu filho e socar uma Bíblia lá com um zíper e tudo, né? Mas não funciona. Seria tão mais fácil se você falasse para o seu marido, ou para aquele seu vizinho mala, aquele seu primo que está na droga: olha, vamos para a Canção Nova, Jesus pode te mudar. E a pessoa acreditasse, largasse a droga, viesse para a Canção Nova, fosse para a igreja e mudasse de vida. Seria tão mais fácil, não é verdade? Mas não é assim que funciona. Porque ninguém se converte na pancada, ninguém compreende uma coisa na força, mas é o Espírito Santo que convence as pessoas. É o Espírito Santo que dá o entendimento. Então aqui já tem uma chave, filho, filha, você aqui, você em casa, de compreensão muito importante. Você não tem que rezar só para que o seu filho mude, mas você tem que rezar para que o Espírito Santo trabalhe na consciência dele e o convença, e a convença. Porque veja bem, uma pessoa que ainda não viveu um processo de conversão, foi uma pessoa que ainda não se deixou convencer pelo Espírito Santo. E vamos entender melhor o que significa esse convencimento. Esse primeiro momento da pregação é um pouquinho mais formativo, catequético, então presta bastante atenção. Olha só, a palavra convencer, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra convencer que estava no original do que foi escrito era a palavra elenco, que significava o seguinte: trazer à luz, expor por meio de evidência, corrigir, mostrar para alguém o seu erro, admoestar. Então qual é a primeira coisa da qual o Espírito Santo nos convence? Acerca do quê? Nossa, olha para quem está do seu lado, você está prestando atenção, fala para essa pessoa, né? O padre acabou de ler a respeito do pecado. O Espírito Santo nos convence a respeito do pecado. E pecado, outra palavra do grego hamartia, queria dizer errar o alvo. A palavra pecado do grego, a tradução seria errar o alvo. Então o Espírito Santo nos convence a respeito do pecado. Ele nos convence, filho, filha, quando nós estamos errando o alvo. Porque pecar é errar o alvo, não é? Por trás de todo pecado, dizia Santo Agostinho, existe uma promessa ilusória de felicidade. As pessoas muitas vezes pecam, não porque elas querem pecar e elas se decidiram a desobedecer a Deus, é porque elas acreditam ilusoriamente que no pecado está a maior e plena realização que eles poderiam ter na vida. Então o Espírito Santo convence do pecado, quando você está errando o alvo na sua vida. Você está tendo uma postura, uma escolha que não é o melhor para você. Mas o Espírito Santo também convence, disse aqui a citação, a respeito da justiça, né? E depois Jesus explica
A justiça porque eu vou para o Pai, né? Quando Jesus fala de justiça, aquele documento bonito, Dominus et Vivificantem, de São João Paulo II, que fala sobre o Espírito Santo, documento magistério, eu vou ler daqui a pouco. Ele explica no número 34 que quando Jesus fala que da justiça, ele está falando que ele vai para o Pai, né? A justiça vai ser cumprida porque ele vai para o céu, junto de Deus, ressuscitará depois da cruz, e um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Mas depois Jesus fala que o Espírito Santo vai convencer a respeito do julgamento, do juízo. Qual é esse juízo? É um juízo para mim e para você? Não especificamente, porque aqui embaixo no versículo 11, Jesus explica que esse juízo tem mais a ver com o príncipe desse mundo, com o diabo, do que comigo e com você. Por quê? Porque Jesus se manifestou para nos salvar, e o Espírito Santo nos convence acerca da salvação de Jesus, que nós precisamos abandonar o que não é bom e nos abrir para o que Jesus tem para nós. Olha só, presta atenção, esse documento que o padre citou, a Dominum et Vivificantem, número 39 de São João Paulo II, explica o seguinte, falando desse versículo, falando desse convencimento do Espírito Santo. Presta atenção, olha só: no entanto, Cristo não veio ao mundo somente para julgar e condenar o mundo. Ele veio para o salvar, o convencer quanto ao pecado, quanto à justiça. Tem como finalidade a salvação do mundo, a salvação dos seres humanos. Se o Espírito Santo Consolador deve convencer o mundo exatamente quanto ao juízo, é para continuar nele a obra salvífica de Cristo. Ou seja, é uma acusação, é um convencimento para a salvação. Porque a palavra convencer do grego, esse elenkó que o padre leu, elenco, também poderia ter sido traduzido como acusar, né? Então o Espírito Santo, ele convence e ele acusa. Mas ele acusa do quê? Não como o diabo, que é o acusador, que quer nos acusar para que nós nos sintamos indignos de Deus. Não, não. O Espírito Santo nos acusa revelando à nossa consciência os nossos pecados, revelando à nossa consciência as nossas desordens. Olha só o que São João Paulo II ainda diz nesse documento, no número 67 da Dominum et Vivificantem. Olha só: o Espírito Santo, desde o princípio, é invocado para convencer o mundo quanto ao pecado. É invocado de modo definitivo por meio da cruz de Cristo. Convencer do pecado quer dizer demonstrar o mal nele escondido. Isso equivale a desvendar o mistério da iniquidade. Assim, o convencer quanto ao pecado por parte do Espírito Santo torna-se um manifestar diante da criação que o pecado é vencido pelo Cordeiro de Deus. Número 67 da Dominum et Vivificantem. Mas o que o São João Paulo II estava falando aqui? Que o Espírito Santo, ele acusa, revelando o que está em desordem dentro de nós, revelando o mistério da iniquidade. E às vezes, como nós refletimos ontem na missa, a desordem pode ser moral, às vezes a desordem pode ser psíquica, mas o Espírito Santo é aquele, olha só o que São João Paulo II disse aqui ainda, no número 67, o Espírito Santo nunca cessa de ser o guarda da esperança no coração. Ele efetivamente traz descanso e refrigério, ele traz alívio a todas as lutas e perigos que nós vivamos. Então o Espírito Santo, ele é aquele que convence, acusa revelando o mal e que quer ordenar a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Ontem nós refletíamos, repito, na missa sobre as desordens que atingem a cada um de nós. E quer uma desordem mais intensa do que a ansiedade, por exemplo, desordenada, não é? Quanta gente sofrendo com essa ansiedade mental. E você sabe que a ansiedade, a qual o Espírito Santo quer nos convencer, nos mostrar algumas posturas que a gente tem que mudar para lidar melhor com ela, essa é a proposta do meu livro, ela não é só um problema psicológico, mas ela também é um problema espiritual. A ansiedade nem sempre é uma doença, sabia? Que afeta o psiquismo. Ela também é fruto muitas vezes de posturas que a gente vai absorvendo na vida. Ela é fruto mais de uma mentalidade. E o Espírito Santo vem o quê? Convencendo e mudando a nossa mentalidade. Lembra daquela passagem? Não precisa abrir, mas eu só cito, eu coloquei no primeiro capítulo do livro, Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo.
Quando fala não vos conformeis, São Paulo está dizendo também: não assumais a forma, o molde, o pensamento desse mundo. O Espírito Santo nos convence para que nós não assumamos o pensamento desse mundo, no sentido das ideologias, do errado que é dito como certo, ensinado como certo, no sentido moral, mas também no sentido da ansiedade que muitas vezes domina muitos de nós. Eu não vou falar hoje tanto sobre a questão moral, sobre a questão das crenças, das ideologias. Eu vou falar sobre a ação do Espírito Santo transformando a nossa mentalidade, para que nós sejamos menos ansiosos. Porque eu digo para você, eu tenho estudado muito sobre isso. Eu já escrevi um outro livro chamado Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Esse é o meu 8º livro. Então eu tenho pesquisado ao longo desses meus 11 anos e meio quase de padre sobre esse tema. Eu tenho atendido pessoas e eu percebo, fala para quem está do seu lado assim, ó, quem está chegando lá atrás, por gentileza, eu quero pedir que chegue bem em silêncio, para a gente viver bem essa pregação. O Espírito Santo vem nos convencer. Eu sei que está muito quente, viu? Isso contribui para a gente ficar disperso, né? Apenas 34 graus aqui na fresquinha Cachoeira Paulista, né? O Espírito Santo, ele vem nos convencer que a gente precisa mudar uma chave dentro da nossa mente, para deixarmos de ser tão ansiosos. Porque, como eu estava dizendo, eu estudo muito esse tema. E a ansiedade não é algo novo, gente. A desordem da ansiedade, desde que os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, nós temos como consequência o medo, a ansiedade, a preocupação. Como Adão, que disse: nossa Senhor, eu me escondi porque eu estava nu, no livro do Gênesis. E Deus disse: quem te contou que você estava nu? Então você comeu a árvore que você não devia comer, você errou o alvo, você me desobedeceu e perdeu a inocência do coração. É claro que é uma linguagem, uma metáfora, né? Mas nós temos ansiedade, somos ansiosos. Só que o problema, gente, eu tenho estudado sobre isso, é que nós hoje vivemos, me perdoe, uma pandemia de ansiedade, e a gente nem percebe, sobretudo os mais jovens. E é uma ansiedade que domina a mente, e a primeira coisa que ela rouba de você, sabe o que é? A ordem. A segunda é o equilíbrio, e a terceira é a fé em Deus. É a fé em Deus. Porque quando você se deixa dominar demais pela ansiedade, você começa inconscientemente a acreditar que tudo depende de você. Ai meu Deus, como é que é o futuro? Como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Ao invés de você pensar: nossa, eu não preciso ter medo do futuro, porque Deus já está lá no futuro. E quando eu chegar lá, Ele vai estar cuidando de mim lá como Ele cuida hoje, como Ele cuidou ontem, sabe? Mas a ansiedade, ela rouba a ordem, rouba o equilíbrio, rouba a fé. Por quê? No fundo, gente, o passado não existe, nem o futuro. O passado só existe na sua memória, você não pode pegar. O futuro só existe na sua imaginação, você não pode tocar, você só tem o hoje. Mas quando você entra no processo mental ansioso, você perde a confiança em Deus. Como é que vai ser o meu filho, gente, daqui a um tempo? Como é que vai ser o meu casamento? Ai padre, eu casei agora, mas daqui a uns tempos eu vou ficar feia, meu marido vai me deixar. Você vai ficar feia hoje com tanta preocupação, as rugas vão começar a crescer, né? Deus nos convida a um salto de fé e de confiança. Deus nos convida a assumir, filho, filha, a postura do quê? De filhos. No batismo nós somos filhos. Quem consegue mentalmente deixar o Espírito Santo convencer, porque não é algo só que eu escolho, às vezes é tão enraizado, convencer que é filho, que é filha. Quando você permite que o Espírito Santo te convença que você é um filho amado, uma filha, a ansiedade diminui, vai diminuindo exponencialmente. É claro, existem fatores de doenças patológicos, existem, mas é sobretudo uma postura que a gente tem que mudar. Porque, como eu disse, nós vivemos uma pandemia de ansiedade e a gente nem percebe. Porque é como o peixe. O peixe sabe que está na água, sim ou não? Ele não sabe, mas ele está imerso na água. Você e eu estamos imersos na ansiedade. E você sabe que
Uma pessoa ansiosa, eu li uma pesquisa esses dias que comprovava que uma pessoa ansiosa, ela compra muito mais, ela não pensa, ela come mais, só tirando vocês que estão aqui, claro, né? Tem gente que desconta a ansiedade no chocolate, né? Ai, Jesus. A pessoa ansiosa, ela bebe mais, ela gasta mais. Porque muitas vezes quando você não controla a sua ansiedade, você vai descarregá-la na comida, no falar demais, nas compulsões sexuais, na bebida, em tantos outros comportamentos, no gastar, né? Tanta gente que lida com ansiedade comprando. Ai, padre, eu compro, me faz tão bem, eu fico em paz, mas o seu marido fica com ódio, né? Você fica em paz, mas a sua esposa fica com raiva, né? Por quê? Porque quando a gente não controla, isso vai estourar em alguma área. Vai estourar em alguma área, sabe? E a gente precisa mudar essa postura, entendendo que a gente está na água. O peixe não sabe que está na água, mas a hora que ele descobre, ele vive mais consciente. Nós vivemos numa pandemia de ansiedade. Eu dizia ontem, gente, ali no auditório, quando eu estava pregando na Paralela, que eu vi uma matéria já antiga, que comprovava que em uma edição de um jornal de domingo na internet hoje, você tem mais informação do que uma pessoa tinha na vida inteira até o século 17. A vida inteira. Sua cabeça é bombardeada por informação. É tanta coisa. E como se defender de tanta mensagem que você recebe? Tem gente que é assim, não pode escovar o dente sem ligar um vídeo porque acha que está perdendo tempo, né? Escova o dente, faz a chapinha lá, vê 5 vídeos. Claro, você tem que se informar, mas a sua cabeça precisa de descanso. Sua cabeça não é uma máquina. A sua cabeça precisa entrar no ritmo de Deus. Eu vou falar sobre isso, na lógica de Deus. E a gente precisa aprender a se defender desse espiral de ansiedade que existe hoje em dia, a desenvolver imunidade na nossa mente, no nosso espírito. E como você desenvolve a imunidade na mente e no espírito? Assumindo o pensamento de Deus, aprendendo a pensar como Deus, sabe? É preciso a gente entender que a gente tem que não se conformar com a mentalidade desse mundo, que multiplica barulho, festa, churrasco, carnaval fora de época. As pessoas estão entorpecidas pelo barulho, pela agitação, pelo barulho, pela conexão, e as pessoas não pensam mais, e muitas pessoas não conseguem escutar Deus. Eu sei que é difícil para você aqui, você em casa, muitas vezes sentar e escutar uma palestra de um padre pregando 40 minutos, 50 minutos, porque você está acostumado a ver videozinhos que em 1 minuto você recebe toda a informação que você julga necessário. Ou melhor, os vídeos hoje em dia, em alguns aplicativos que eu não vou dizer o nome, não tem mais nem informação, só tem bunda, né? Desculpa a sinceridade, alguns aplicativos aí, né? Só tem, tem alguma coisa engraçada? Tem, mas a gente está sendo imbecilizado, sabe? Então é preciso assumir o molde de Deus. E eu vou ler aqui da página 9 direto o que eu escrevi sobre isso nesse meu livro, que é o livro A Libertação da Mente Ansiosa. Presta atenção. É como se estivéssemos em um trem em altíssima velocidade e dele precisássemos nos lançar, começando a andar na direção oposta. Isso sem dúvida é desafiante. Correremos sempre o risco de sermos mal interpretados, vistos como retrógrados, alienados, por não seguirmos o fluxo apressado e agitado desse mundo, e por ousar pensar de forma diferente. Mas se contradizemos a lógica desse mundo agitado e barulhento, que multiplica festa, evento, busca nos entorpecer, nós vamos colher frutos maravilhosos, acalmar nossa mente, ouvir a Deus e viver com muito mais qualidade em todas as áreas da nossa vida. O que eu quis dizer aqui é que todo mundo parece que está num trem em movimento, mas para entrar no ritmo de Deus, você precisa descer desse trem. Você precisa descer dessa agitação. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu costumava ter folga às terças-feiras em São Paulo. Padre tem folga de vez em quando, viu gente? Pouco, mas tem. É que nem esses dias um padre estava de folga, né? Foi para a praia. Aí uma fiel da paróquia encontrou ele lá e falou assim: "Ô padre, o senhor está aqui na praia, o que o senhor está fazendo?" "Estou descansando, minha filha." Ela olhou para ele e falou assim: não, mas o diabo não tira férias." Ele olhou para ela e falou: "Eu sei, ele mandou você aqui para me atazanar nas minhas." Eu lembro uma vez que eu estava de férias,
Quer aplaudir? Aplauda com força, coragem. É engraçado pregar encontro no calor e no inverno. No inverno o povo fica devagar até para bater palma. Começa, parece que não vai, né? Em maio todo mundo, aquela alegria, né? Mas nessa hora do dia. Mas enfim, eu lembro que eu morava em São Paulo. Eu estava de folga numa terça-feira. Aí eu desci do metrô na estação Paraíso. A gente morava relativamente lá perto. Eu estava de folga, indo para o Parque do Ibirapuera caminhar. Aí de repente, a hora que eu vi, eu estava correndo ali, descendo a Avenida Paulista. Aí eu parei, perguntei para mim, por que eu estou correndo? Aí eu olhei, todo mundo do meu lado, estava assim, ó, São Paulo, né? E eu entrei no ritmo, correndo. Mas eu estava de folga, sabe? Eu fui condicionado pela situação ali, né? Às vezes na vida da gente é assim, você está correndo, correndo, correndo. Mas por que você está correndo? É que eu preciso resolver. Será que é você que precisa resolver tudo mesmo? Eu vou dizer para você, 80% das coisas da sua vida não é você que resolve. A sua parte é bem pequena. A maior parte quem faz é Deus. Padre, eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso pagar conta. Se Deus tirar o sopro da vida de você, se Ele te chamar dessa vida amanhã, você vai poder trabalhar? Você vai poder ganhar dinheiro? A sua vida está mais na mão dele do que na sua, sabe? Mas a gente vai entrando nesse espiral. Então no livro eu fui escrevendo sobre o que é preciso fazer para assumir a mentalidade de Deus. E eu quero ler para você, não precisa pegar não, só acompanha a citação que está na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. São Paulo está dizendo: não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. Não vos preocupeis com coisa alguma. A palavra preocupeis poderia ter sido traduzida também, em outras Bíblias está traduzida assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. O que a Bíblia está dizendo? Não vos preocupeis, não andeis ansiosos. Mas você pode pensar assim: padre, para Paulo é muito fácil falar isso. Ele era um santo, ele tinha intimidade com Deus. Sabe onde Paulo escreveu essa carta? Ele estava preso em Éfeso. Naquela época eles eram presos com um toco amarrado na perna, levando chicotada. E lá ele escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ele escreveu isso? Simplesmente porque ele sabia que Deus existe. Se você crê que Deus existe, isso já é um fator que precisa te deixar menos ansioso. Porque Ele existe, Ele é bom e Ele é Pai. Então a Bíblia está dando essa ordem. Primeiro passo para assumir o pensamento de Deus: aprender a se preocupar menos. Tem gente que é preocupado, sabe? Esses dias eu vi uma mãe ensinando o filho, o menino, largando as fraldinhas, né? E ele estava começando a ir no banheiro. Eu, na minha inocência, achava que a criança já largava a fralda, já ia para o banheiro, já limpava a si mesmo. E a criança não acostumando, né? Fazendo o serviço na calça, tal. E a mãe no meio do shopping, às vezes, a hora que vê, só vê escorrendo uma coisa indesejada na perninha. Aí eu vi a mãe falando com o menino. Quando ele colocava a mão na barriga, assim perto da barriga, ela: ai meu Deus, ai isso aqui no banheiro, ai isso aqui no banheiro, nossa, vamos no banheiro. Aí o menino ficava assim. Eu falei, né? Eu tinha liberdade, casada com um parente de um amigo meu. Falei assim: filha, você podia falar com o seu filho de maneira mais calma, né? Você está deixando ele vai fazer na calça só de ouvir você falando, né? Por quê? Porque a gente internaliza o padrão preocupado, tudo preocupado. Porque no fundo a gente está confiando mais na gente do que em Deus, sabe? Claro, você precisa fazer a sua parte. E ansiedade tem a ver também com temperamento. Eu escrevi aqui no livro, os 4 últimos capítulos são sobre os temperamentos, né? Tem temperamentos que te predispõem mais à ansiedade, como o sanguíneo, né? O melancólico em algumas casos, em algumas situações, não é? Você tem que se conhecer, mas a gente tem que tirar essa carga excessiva de preocupação. Por quê? Porque essa preocupação, essa ansiedade, a palavra ansiedade foi escrita no grego, é a palavra merimnao, que queria dizer dividido. A ansiedade, ela divide você. A sua mente vai para um lado, seu coração vai para o outro, seus sentimentos vão para outro, sabe? A ansiedade rouba muita coisa da gente.
ela rouba muita coisa de você e de mim. Então a gente precisa aprender a se preocupar menos. E como a gente se preocupa menos? Porque parece fácil, né? Sabe um segredo para você se preocupar menos? É você deixar de viver tudo só no horizontal e começar a viver no vertical. Por exemplo, você já ouviu a metáfora da águia e da serpente? Você sabe que tem águias que matam serpentes grandes. Como que uma águia mata a serpente? Ela desce no chão e começa a brigar e dá bicada na serpente, sim ou não? Ela pega com as garras poderosas a serpente e vai levando a serpente para o alto, 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 para o alto. De repente a serpente morre por asfixia, por não ser um bicho, um animal preparado para as alturas, né, para a imensidão. Para você vencer a sua preocupação, você tem que levar a sua preocupação para o céu, para o plano onde Deus está, para a confiança, para a oração. Você não vai brigar com a serpente dando chute nela, mas leva para o alto, porque no céu a serpente não tem poder nenhum. O poder da serpente está na terra. Quando você luta somente confiando em você, quando você luta somente dizendo, ai meu Deus, como que eu vou resolver isso? Você tem que fazer muitas coisas, mas tem coisas que você precisa se assumir como filho, aprender a confiar em Deus. Então o primeiro passo é lutar para não viver preocupado, sabe? Lutar para mudar essa chave dentro da nossa mente, entendendo que Deus cuida mais de você do que você imagina. Sabia que nesse ano de 2020 Deus cuidou muito de você? Muito. Sabe, até nos teus piores momentos. Eu tenho uma irmã que está tratando um câncer, graças a Deus ela está melhor, a Cássia. Mas ela fez a cirurgia, retirou uma das mamas, já fez o implante para outra mama. E vendo assim, eu estava na casa dos meus pais há pouco tempo, eu vejo como Deus cuidou da minha irmã em cada ponto do tratamento, naquilo que o médico falava. E eu digo para você, mesmo quando a pessoa venha não ser curada, venha falecer, Deus nos defenda numa doença, Deus também está cuidando dela aí, porque não existe só essa vida. Às vezes Deus permite aquela doença para purificar e fazer aquela pessoa digna do céu, talvez direto, sabe? Existe eternidade. Então Deus cuida de você. Quando eu olho para a minha vida, gente, eu já contei meu testemunho várias vezes. Na minha adolescência, quando eu usei droga, fumei maconha, entrei em coma por causa de droga, fui expulso de time, a minha mãe rezava por mim, eu fui um adolescente muito problemático. Entrei em coma 2 vezes, plantava maconha no fundo de casa. Eu vejo que mesmo naquela situação, do jeito que eu deixava, até onde eu permitia, óbvio, né? Deus cuidava de mim, porque senão eu não estaria aqui. Deus cuida de você. Então é preciso pegar a serpente da preocupação e da ansiedade e levar para o céu, levar para a altura, porque lá o mal não te atinge. Segunda realidade importantíssima para você vencer a ansiedade é assumir a mentalidade de Deus, obedecendo aquela palavra, aquela passagem que está em Mateus capítulo 6, onde Jesus fala: olhai os pássaros do céu e os lírios do campo. Você conhece essa passagem, sim ou não? Quem já ouviu, levanta a mão. Mas por que Jesus está falando, olhai os pássaros do céu? E você sabia que nessa atitude do olhai, existe uma profunda cura de Deus para mim e para você? Porque quando você para e olha a criação, você entende o seguinte: existe uma sabedoria suprema e perfeita de Deus dirigindo tudo que existe. Tudo que existe. E Jesus fala: olha, se Deus cuida assim do passarinho e da flor que hoje nasce e amanhã morre, vestindo-a de beleza, Ele não vai cuidar de você? Você sabia que quando você tem conexão com a natureza, de verdade, se você puder todos os dias ouvir o passarinho, hoje a gente não consegue mais ouvir os pássaros cantando. Aí a pessoa compra um aplicativo para colocar o pássaro cantando 3 da manhã. O pássaro canta de manhã e à tardezinha, né? O ciclo da natureza está quebrado. A comida não é natural, é tudo modificado, sabe? O descanso não é natural. A gente está com muita coisa artificial na nossa mente. E o ritmo de Deus é o ritmo do natural, da natureza. Quando você olha os pássaros, quando você olha Deus cuidando de tudo, você consegue perceber que existe uma sabedoria, uma perfeição. Gente, esses dias eu estava fazendo um estudo sobre algumas peculiaridades da natureza que me chamaram muita atenção. Em primeiro lugar, quando você estuda o corpo humano, gente,
existe coisa mais perfeita que o corpo humano? Talvez você está olhando aí para o seu pneu e falando assim: ah, padre, nem tanto. Não estou falando da barriga, estou falando do todo, do complexo do corpo humano. Você sabia que o corpo humano, gente, ele é formado de célula, que forma tecido, que forma órgão e que forma sistemas. Tem 6 sistemas complexos dentro da gente: sistema endócrino, cardiovascular, respiratório, excretor, reprodutor, digestório. Que coisa linda, que coisa perfeita que é eu e você, sabe? Você é uma obra perfeitíssima. Então quando Jesus está falando, olhai para os pássaros do céu, Ele está dizendo: veja a minha mão cuidando de tudo que existe. Veja a minha mão cuidando de você. E quando você olha para a natureza, esses dias eu estava estudando algumas coisas da natureza, me chamou muita atenção. Você sabia que as cigarras, tem cigarra que fica enterrada há 17 anos, viva, depois sai do buraco, como se nada tivesse acontecido, doida para encontrar um parceiro, dar uma namoradinha. 17 anos. Aquele golfinho, como é que é o nome do golfinho? Acho que é cabeça de martelo o nome do golfinho. Inteligentíssimo, é capaz de guardar a sua imagem, de ver você na televisão depois e reconhecer. Sabe, você sabia que a nuvem, gente, ela pesa quase 500 toneladas. E como é que ela está no céu? Deus criou tudo de maneira perfeita. Então quando Jesus fala, olhai para os pássaros, olhai para o lírio, ou seja, eu estou cuidando de você, sabe? E depois Jesus fala, outra coisa que eu coloquei no livro: para você vencer a ansiedade, você precisa aprender a viver o hoje. A viver o hoje. É uma tentação a gente viver no amanhã, né? É uma grande tentação. Mas você precisa viver o hoje. Eu preciso lutar para viver o hoje. Por quê? Porque no amanhã Deus já está. E eu só tenho o hoje. É hoje que Deus está agindo na minha vida. É só agora. Se não for agora, eu não vou viver em outro momento. O passado só existe na imaginação, na memória. O futuro só existe na imaginação. Eu preciso aprender a me colocar no hoje, a confiar em Deus. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Quem aqui tem conta para pagar? Quem aqui tem coisas que você não gostaria que tivesse na sua vida? Eu vou dizer para você, nessa sua situação, Deus está cuidando de você e te amando. E aquilo que saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus, está na mão dEle. Tua família está na mão dEle, teu filho está na mão dEle. Esse vício que você não consegue vencer está na mão dEle. E você precisa confiar, porque você é filho de um Deus poderoso, capaz de te libertar do vício, de te tirar do sepulcro, sabe? Mas você precisa se conhecer para perceber aonde estão os gatilhos, as coisas que estão te deixando ansioso, com a sua mente acelerada. Menos rede social, você precisa conhecer o seu temperamento. Santa Teresa d'Ávila dizia que esse autoconhecimento à luz da oração, sem ele ninguém cresce, ninguém vence pecado, ninguém é santo, ninguém sobe as moradas da alma. Você precisa combater na sua mente, transformando também a sua ansiedade em oração. Você viu que no versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 6 que o padre leu, diz o seguinte: olha, apresentai a Deus as vossas inquietações em orações e súplicas. Ou seja, a ansiedade precisa ser um instrumento te levando a rezar, precisa ser uma motivação para a sua oração. O que Jesus fez no Getsemane? Ele reclamou, ele xingou? Não, suando sangue. Imagina o nível de ansiedade para um ser humano suar sangue, gente. Mas ele rezou, ele transformou a angústia, a ansiedade, a preocupação, o medo em diálogo com Deus. E aí Deus venceu. A ansiedade sua precisa ser um combustível para você rezar mais. E eu não sei o que está te deixando ansioso, mas eu repito, a sua vida está na mão de Deus, porque você é filho, é filha, e é um filho amado. Um filho amado, uma filha amada. Deus não desistiu de você, sabe? Eu teria muitas coisas para falar, mas eu não vou falar de um livro de quase 300 páginas em 40 minutos, fique tranquilo, você não merece isso. Só falei um pouco para exercitar, motivar a sua fé aqui, nesse momento de reflexão. Mas agora nós vamos rezar. Eu quero convidar o Frei Gilson para vir aqui, por gentileza. Agora nós vamos rezar pedindo o Espírito Santo. O Frei vai rezar comigo. O Frei hoje está sendo mais solicitado que os anjos. Poucas pessoas, né? Nem aqui na Assembleia, nem todo mundo. Tem o pessoal do Rio aqui. Mas quando você dirige numa cidade grande, mas você vai entender a analogia. Gente, bendito
GPS que inventaram para guiar a gente numa cidade grande. É ou não é verdade quem dirige? Não é? Meu Deus, meu pai morou em São Paulo. Nós somos do Paraná, mas meu pai morou uma época em São Paulo, veio trabalhar, né? Quando nós éramos crianças, etc. E o meu pai, na década de 70, nos anos 75 por aí, ele dirigia em São Paulo inteiro sem GPS. Para a minha geração e para a geração dos menores isso é impossível, né? Porque a gente ficou um pouco mais letárgico, um pouco mais preguiçoso, ficamos, né? Não dá para dizer. E nem todo mundo tinha a memória privilegiada do meu pai, que tem uma boa memória. Mas quando você está dirigindo numa cidade grande, você vê o quanto que é necessário o GPS. Por quê? Porque às vezes tem 8 caminhos para você chegar naquele bairro. Só que só o GPS, né? Quem está lá em cima voando no GPS e olhando lá para nós, não sei como é que chama o rapaz que fica lá, ele que sabe qual é o caminho melhor e vai te dizer. Ou às vezes você entra numa rua errada. Já aconteceu comigo várias vezes, com certeza com você também, quem dirige em cidade grande, né? E o que a mulher que mora dentro do GPS fala quando acontece isso? Recalculando, né? Corrigindo a rota, recalculando. A palavra de Jesus é o GPS da nossa alma, né? Às vezes você acha que você está fazendo uma coisa certa, você acha que você está sendo mãe do jeito certo, que você está sendo pai do jeito certo, que você está sendo esposa do jeito certo. De repente a palavra de Jesus vem, corta você por dentro, te coloca naquela crise e te diz, recalculando a rota, corrigindo a rota. Não é por aí. Por quê? Porque o evangelho de hoje fala justamente disso, dessa interioridade que a gente precisa cultivar. Porque Jesus, ao invés de ele apresentar uma doutrina, porque veja bem, infelizmente, tem muitas doutrinas que fazem com que nós identifiquemos culpados. Por exemplo, tem pessoas que se associam a cultos, que vão dizer, a cultos ou a ideologias, né? Por exemplo, o problema do mundo são os burgueses, ou o problema do mundo são os proletariados, ou o problema do mundo é aquele regime, ou o problema do mundo é o capitalismo. Jesus não, ele diz, o problema do mundo é você. Se você se converte, o mundo se torna melhor. O seu mundo, né? Não está falando do mundo no sentido, né, cosmológico, de tudo que existe. Mas se você se converte, o problema é você. Gente, passa ano e vem ano. A gente vê na década passada, no século passado, aqueles modelos lindos de governo, né? Todo mundo vai ser de tudo, tudo vai ser de todo mundo, né? É tudo em comum. Vai ver a história desse país. Era tudo em comum, menos pro líder, pro parente dele, pro primo dele, pro vizinho, né? Por quê? Porque não é o modelo de governo que tem que mudar, quem tem que mudar é o ser humano. O modelo pode ser lindo na prática, se o ser humano não muda, não se converte, não se torna mais aberto à verdade, mais amoroso, mais paciente, mais caridoso, vai ser tudo a mesma porcaria. Então Jesus está fazendo a gente olhar para nós, você olhar para você mesmo. Porque veja bem, gente, você não vê no evangelho Jesus agindo com essa dureza que ele agiu hoje, como nenhuma categoria de pessoas. Olha, Jesus ele conversou com pecadores públicos, Jesus conversou com prostitutas, ex-prostitutas, Jesus conversou com endemoniados, e a nenhum desses grupos Jesus se dirigiu com tanta dureza como aos fariseus. Jesus já começa falando, ai de vós. Na Bíblia a palavra ai, né, o vocábulo do hebraico ai, significava uma maldição mesmo, né? Não é o ai que a mãe diz, ah menino, te pego, né? E depois até esquece, não faz nada com a criança, com o filho, né? Mas o ai, né, Jesus estava repreendendo e dizendo assim, fariseus hipócritas. Outra vez ele disse, fariseus, sua raça de víboras, vocês são uma raça de víboras. Jesus pegava pesado com eles, e a gente não vê Jesus pegando pesado com ninguém assim. Mas por que Jesus fazia isso? Esse evangelho responde. Porque esses fariseus, eles tinham uma doutrina na qual eles acreditavam que o problema estava sempre ao redor, né? Eles tinham que mudar o mundo. Mas eles não entendiam que eles precisavam mudar o próprio coração. Porque o que irritava tanto Jesus nos fariseus? Em primeiro lugar, o pecado capital do orgulho. Eles, gente, fariseus vem do hebraico farushim, que quer dizer os separados, né? Os observantes fiéis da lei. Eles eram sim, eles jejuavam, eles tinham algumas práticas ascéticas, né, de penitências, mas eles se achavam tão superiores aos outros que eles se julgavam melhores que todo mundo. E quando você faz isso, você está cometendo o pecado do orgulho. Você está se colocando no lugar de Deus.
É que nem a pessoa que tem um bom talento, um grande talento. Tem pessoas que têm talentos, né? Às vezes é um hábil empresário, a pessoa é um bom professor, ele abriu uma empresa, ele tem facilidade para exercício físico, facilidade para línguas. E o orgulho consiste nessa pessoa acreditar que aquilo é dela. Eu sou bom. Não. Isso, você tem isso porque Deus te deu. Tudo bem, você trabalhou um pouco para aperfeiçoar o dom? Sim, você trabalhou. Que nem, por exemplo, vou pegar o exemplo desse rapaz de amarelo aqui. Até o tênis está amarelo. Vem de onde? Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Os cariocas estão chegando. Os fluminenses e cariocas estão firmes aqui. Tudo bem, o senhor trabalha com o quê? Contador. Imagina, se você falasse assim: olha, hoje eu desisti de ser contador, eu quero mesmo ser o novo Cristiano Ronaldo. Eu vou começar agora a minha carreira e eu vou me esforçar. Daria certo? Tem minhas dúvidas. Ou se você dissesse: agora eu vou ser o novo Pavarotti, e começasse a soltar a voz naquelas escalas complexas, ele pode se esforçar. Mas vai rolar, meu amigo? Dificilmente, né? Você é um ótimo contador, mas para se tornar um Pavarotti, né? Eu nessa altura do campeonato, você, né? Se fosse para eu viver de futebol, eu já tinha morrido de fome, por exemplo, se eu quisesse me tornar um jogador de futebol profissional, né? Então, tem o esforço humano, mas tem o dom. Isso que eu estou querendo dizer. Tudo bem, ele pode se esforçar. O Neymar se esforçando vai ficar melhor, mas eu me esforçando nunca vou ser o Neymar. Por quê? Porque aquilo que a gente tem de extraordinário é graça de Deus, não é mérito somente da pessoa. Porque, ai padre, eu lutei. Você lutou, mas se você não tivesse, por exemplo, quem fala 1, 2, 3 línguas, você lutou, mas se você não tivesse uma boa memória, você não falaria. Porque infelizmente você precisa ter memória fonética, memória de imagem, né? Memória visual, para você aprender uma língua, porque são novos fonemas, novos sons, novas articulações nos nervos da garganta, nas articulações dos músculos da garganta, da faringe, da laringe. Então, você precisa ter uma boa memória, você precisa ter... Tem gente que não consegue guardar uma informação, né? Gente me pergunta assim: padre, que hora que é a missa? 3h30, passa 10 minutos, padre, tem missa hoje, que hora que é? Né? Tem gente que não consegue. Então, tudo que você tem é dom de Deus. O que você tem: padre, eu construí um patrimônio, eu sou rico, eu trabalhei. Tudo bem, se você tivesse nascido paraplégico, você teria conquistado isso? Com todo respeito a quem tem esse problema, óbvio, estou querendo dizer assim, às vezes a pessoa se gloria de uma coisa, tipo assim: eu consegui. Mas se você não tivesse saúde? Mas se você tivesse acamado a vida inteira? Mas se você tivesse não nascido aqui, mas nascido num país paupérrimo da África e não tivesse nenhuma condição de fazer o que você fez? Jesus estava condenando o orgulho daqueles fariseus e está condenando o orgulho de muitos de nós também. Porque o orgulho, veja bem, todo orgulhoso vai se tornar um hipócrita. Jesus chamou eles de hipócrita. Por quê? Porque o orgulhoso, cuidado você que tem um temperamento colérico, mais bravo assim, cuidado, não estou falando que você é assim, mas você tem essa tendência. Isso é científico. O orgulhoso, a pessoa que é muito realizadora, ela tem, sabe aquela pessoa que é implacável para analisar o defeito dos outros. Ela vê: aquela pessoa não está com boa intenção. Aquele tecladista fez um acorde errado. O padre Adriano começou a falar do evangelho, esqueceu, começou a falar do jogo do Corinthians. Não sei o que tem. A pessoa é implacável para ver o defeito do outro. Mas sabe o que acontece? Ela vai acreditando na mentira de que ela não tem defeito. Ela é cega para enxergar a própria fraqueza. Só que ela tem fraqueza. Que ser humano não tem pecado, não tem fraqueza, gente? Só que como a pessoa é tão implacável para julgar, para ver o errado, para ver o defeito e já para apontar o dedo, ela se torna um hipócrita. Por quê? Porque ela dissimula as próprias fraquezas. Ela age como se não tivesse pecado. Ela age como se não tivesse erro. Mas ela tem. Só que infelizmente o orgulhoso, ele fica cego para as suas próprias fraquezas. E tem gente, me perdoa, que acredita no disparate que nasceu imaculado, sem o pecado original. Só Nossa Senhora nasceu imaculada, sem pecado original. Nenhuma outra criatura humana. Mas a pessoa acredita que ela não tem defeito, que o mundo inteiro tem que mudar. Orgulho, vaidade. Esses homens se achavam superiores. Então eles iam, detonavam e condenavam Jesus. Olha, cuidado, vocês são hipócritas, vocês são víboras. E por quê? Jesus foi explicando ao longo do evangelho. Jesus disse: olha, vocês não entram no reino e não deixam quem quer entrar. Vocês não entram.
Ou seja, por causa desse comportamento orgulhoso, e eles tinham alguns problemas com o dinheiro também, Jesus falou no final do juramento por causa de dinheiro, né? Eles exploravam as viúvas, que naquela época não tinha ninguém por elas, não tinha nenhuma legislação que protegesse o órfão, a viúva no Império Romano, na Constituição deles. Eles exploravam e eles usavam desculpas muito religiosas, né? Porque tem gente que é assim, tem gente que vem para... Tem gente, me perdoe a sinceridade, tem pessoas que são ruins, são más. E às vezes ela encontra na religião uma desculpa para ela usar ali a posição dela na paróquia de líder, de coordenador, e para descer o porrete em todo mundo, né? Pega lá um versículo que convém a ela para humilhar todo mundo. E tem que ser na minha cartilha, padre. Se não for, vai para o inferno, né? Sabe? E Jesus está dizendo: cuidado, vocês não estão entrando no reino, estão usando a religião errado, usando a religião, o que já é errado, e não estão deixando as pessoas que querem entrar. Isso é muito sério, filho, filha, presta atenção, você aqui, você em casa. Todos nós corremos o risco de agir assim também. A gente muitas vezes não entra, não vive a fé, não vive a conversão, e acaba punindo, oprimindo quem quer viver. É isso que Jesus está dizendo. Seus hipócritas, vocês se acham o máximo, estão caminhando para o inferno, então não deixam quem quer ir para o céu caminhar. Vou dar um exemplo básico. Por exemplo, tem pessoas que estão vivendo algo necessário, estão rezando o rosário, estão fazendo um jejum, estão vindo a canção nova lá de antes do Rio Pardo, o que vem mesmo? Como é que é o nome antes do Rio Pardo, o que é a cidade? São José do Rio Pardo, eu ia falar Santa Cruz. Veio lá de São José do Rio Pardo, veio a canção nova. A pessoa está fazendo uma coisa que é importante para ela. Aí vai lá um que está há 20 anos na igreja, ou até o padre, pode ser o padre, e diz assim: você não precisa de tudo isso. Por que você está rezando o rosário? O infeliz, às vezes, para não dizer outra coisa, o líder religioso, o padre, eu me coloco no lugar, que eu estou falando para mim também como sacerdote, ou a pessoa de caminhada, ela não reza o rosário. Aí quer pegar no pé do outro que está rezando. Ela não lê a Bíblia e quer pegar no pé do outro que está lendo a Bíblia. Gente, se você não está vivendo, em primeiro lugar, você tem que se converter e viver, rezar mais, buscar mais a Deus. Mas não impeça quem está rezando de rezar. Talvez você não gosta de um tipo de pregação, você não gosta de um tipo de espiritualidade, você não gosta de um tipo de pregador. Tem disso, né? Tem pessoas que você olha para a pessoa e fala assim, a pessoa fala: por que você não gosta de mim? O que eu fiz? Você fala: respirou, né? O jeito da pessoa já não bate, né? É ou não é verdade? Todos nós temos essas simpatias e antipatias. Precisamos, claro, superar, melhorar nisso, mas as temos. Só que às vezes você não gosta daquele pregador, você não gosta daquele método, mas Deus está salvando aquela pessoa através daquele método, daquele jeito, daquela forma. Então quem é você e eu para dizer que a pessoa não deve viver? Ou seja, se nós não entramos por aquele caminho, deixemos que as pessoas que querem entrar, entrem. Sabe? É isso que Jesus está condenando. Eles não viviam e não queriam deixar as pessoas viverem. Eu lembro uma vez quando eu era padre recém-ordenado, eu vou ser sincero, eu já me adaptei melhor com relação a isso. Mas quando eu era padre novo, eu tinha muita dificuldade de estar numa pregação no qual o pregador gritava muito, sabe? Não gostava. Eu acho que o jeito que nós fomos criados na minha época, hoje o sul todo mudou muito, né? Mas na minha época era mais conservador, era uma coisa mais interiorizada. E eu tinha chegou um tempo que eu estava pegando uma birra. Eu era padre recém-ordenado. Eu lembro um dia que eu estava atendendo uma confissão, eu não lembro bem o contexto, né? Depois da confissão eu estava conversando com a pessoa, e a mulher, eu não lembro bem o contexto, eu vou trazer o que eu lembro, né? E a mulher tinha trazido o marido, pensa no marido da pá virada, né? Aquele marido, nossa, bebia todas, brigou com a sogra, né? Não ajudava a mãe em casa, e outras coisas mais que não vem ao caso. E ele tinha vindo na Canção Nova uma vez antes, e tinha feito uma experiência com Deus, e tinha mudado de vida, e voltou a segunda vez. E sabe o que esse homem me falou? Padre do céu, eu não gostava de rezar, não gostava da igreja, mas na hora que aquele pregador começou a gritar, Deus começou a mexer comigo, e eu mudei, e eu recebi o Espírito Santo. Eu olhei para mim mesmo e falei: quem sou eu para falar que o grito está errado, se o grito está salvando o cara, né? Quem? Eu fiquei com vergonha, né? Claro, eu era poucos meses de padre, ainda eu tinha direito de cometer essas falhas, né? Agora a gente já vai, né, padre, ficando mais velho, tem que ir incorporando mais sabedoria, né? Mas eu falei: quem sou eu para criticar? Se está salvando ele, ótimo. E hoje eu nem ligo mais, né? Era coisa de padre novo mesmo.
Sabe? Mas ou seja, se está salvando o outro, se eu não estou entrando por aquele caminho, deixa o outro entrar. Eu lembro quando eu era recém-convertido, vou dizer assim, né? Conversão é um processo, claro, mas eu estou falando do meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Eu contei já várias vezes pela TV, no meu canal no YouTube também a minha história. Eu era adolescente, fui um adolescente muito complicado. Tive envolvimento com droga, com bebida, fui da pá virada, ouvia rock satânico, perdido, entrei em coma por causa de droga. Então, depois que, graças a Deus, eu vim para a igreja, tive o meu encontro pessoal com Jesus, muita oração dos meus pais, eu comecei a viver na igreja, veja bem, presta atenção que o padre vai falar. Eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de rezar, de buscar a Deus. Eu tinha ali 18 anos. E eu sentia uma necessidade muito grande de jejuar, de adorar, de rezar. E às vezes, sabe, claro, talvez tinha excesso na época, sim. Tinha um pouco de desequilíbrio, sim. Mas eu imagino o coração de Deus, a alegria do coração de Deus vem da minha busca, né? Às vezes eu fazia, gente, eu trabalhei numa época num serviço pesado numa multinacional. E eu fazia 5 dias de jejum, a semana inteira, durante a semana, trabalhando no serviço pesado. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, é exagerado, né? Mas na época, eu precisava daquilo, sabe? Eu precisava, porque eu estava vindo de uma vida tão errada. Eu já tinha feito tanto sacrifício para o mal, virado noite na rua, ficado na chuva, caído, vomitado. Você sabe que essas coisas geram, né? Eu não vou nem escrever para você o que um vício causa na vida de uma pessoa. Que eu vim com esse desejo, tudo que eu fiz de sacrifício para o mal, eu quero fazer para Deus. E eu ia adorar, e às vezes ficava, gente, quando eu tinha tempo, claro, dias livres assim, ficava 5 horas em adoração, 4 horas. E eu lembro que chegavam pessoas, às vezes até bem intencionadas, né? Muito equilibradas, muito sábias, e falavam assim, não, para com isso, você está errado, onde já se viu? Graças a Deus que eu não escutei essas pessoas. Por quê? Porque Deus foi me equilibrando no caminho, foi me aperfeiçoando no caminho. É óbvio, você segue Jesus, Ele vai te equilibrando, Ele vai tirando excessos, Ele vai acrescentando o que falta, isso é natural. Mas se eu não tinha estrutura para ser tão equilibrado ainda. Por quê? Porque eu vinha de outra história. Então aquela pessoa que estava achando que estava me fazendo um bem, na verdade ela não ia deixar eu entrar onde eu precisava entrar, no caminho do reino dos céus, no caminho da minha vocação. Depois eu fui me descobrindo, claro, e aos poucos Deus foi colocando cada coisa no lugar. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que respeitar o itinerário da graça de Deus na alma de cada pessoa. Porque Deus tem uma pedagogia certa, específica, especial, única, para trabalhar com cada pessoa, para falar com cada pessoa, para agir na vida de cada pessoa. E por isso que nós temos que ser menos bairristas dentro da igreja, menos partidaristas. Sabe, na igreja tem muitos carismas, muitas formas. Mas os fariseus não, se não for do nosso jeito, você vem, nos segue, nós não vamos entrar no céu, você também não vai. Gente, sejamos mais humildes. Deus conduz as pessoas do jeito que Ele quer, sabe? E tem pessoas, eu digo para você, tem pessoas que pelo seu temperamento, a pessoa é mais fria, ela não se envolve tanto com as situações, ela não tem tudo tão à flor da pele, sabe? Então essa pessoa, talvez ela não precisa rezar tanto, ela não precisa ser tão penitente, ela não precisa se afastar de situações más, de ocasiões de pecado tanto. Agora tem pessoas que são muito à flor da pele, tudo nela é muito intenso. Então uma pessoa como essa, ela precisa jejuar mais, ela precisa se afastar de certas coisas, ela não pode se dar a liberdade, o luxo de certas coisas. E às vezes você olha para você e fala, é bobeira, por que ele faz isso? Mas você não tem que medir o outro com a sua régua. Você tem que medir o outro com a régua daquilo que Deus tem para ele. Sabe, eles não entravam e não deixavam entrar. Por quê? Porque eles achavam que eles eram a medida, né? No fundo, eles estavam convertendo aquelas pessoas a eles mesmos, às ideias deles, e não a Cristo, e não a Jesus. Por isso que Jesus os repreendia. E tem muita gente que é assim. Eu costumo falar, gente, falo com muito respeito, com muito carinho. Por exemplo, a pessoa que começa a vir à missa e gosta de usar um véu, né? As mulheres, eu acho bonito, maravilhoso, você está te fazendo santa, você está te ajudando. Filha, continua. Agora, por favor, não fale que quem está sem véu é do diabo. Por favor, não fale que quem está sem véu vai para o inferno, porque isso é pecado, é orgulho, é vaidade. Você não tem direito de falar isso. Nesses dias eu vi uma coisa que mexeu tanto comigo, me deixou assim triste. Tinha um sacerdote mais velho, que não usava certo tipo de paramento, como não estava ali usando o clégima, né, aquela roupa de padre, o que eu acho que todo padre tem que usar, eu uso, nós usamos, né?
Mas ele era um padre mais velho, de outra época, na época que ele foi formado no seminário, não se usava tal. E tinha um outro mais novo que estava usando. Aí eu vi pessoas dizendo assim, tipo assim, esse que está usando é padre de Deus, o outro é do diabo, o outro não presta. E eu fiquei pensando, e eu conhecia aquele padre velhinho. Aquele homem era padre mais de 50 anos, gente. Ninguém sabe o que ele passou para ser padre, para continuar sendo fiel ao sacerdócio. Ele era de outro país, ele era italiano. Ele deixou a família, os pais morreram na época, ele não pôde ir porque ele estava aqui servindo o Brasil, dando a vida numa paróquia. Então quer dizer, entenda bem, eu não estou fazendo apologia a não usar o paramento. Não é esse o ponto. Eu uso, nós usamos. A indumentária de religioso, né, a roupa de padre, nós usamos. Mas tipo assim, se eu uso e me faz bem, ótimo, eu quero ser santo, eu acho que tem que usar. Mas eu não tenho o direito de falar que o outro está no inferno porque ele não usa. Eu não tenho direito de falar que o outro está no inferno porque ele não segue a minha cartilha. Por quê? Porque Jesus está dizendo, olha, cuidado. Jesus no final falou, cuidado, vocês mudam aqui as coisas. Vocês falam que jurar pelo templo não vale, mas jurar pelo ouro do templo vale. Jesus estava falando, vocês estão olhando para as coisinhas pequenas, brigando pelas coisinhas pequenas e esquecendo de ver o amplo, de ver o que é mais importante. Porque às vezes a pessoa ela começa a estudar a liturgia da igreja, mas não é para amar a igreja, não é para ensinar os outros, mas é para se tornar arrogante, para mandar os padres para o inferno, para mostrar que sabe mais, para fazer vídeo detonando todo mundo. Isso aí é falta de caridade, é pecado, é orgulho. Jesus está fazendo a gente olhar para a gente mesmo. Muda você mesmo, muda, termina, não alimenta o orgulho dentro de você, não alimenta a hipocrisia. Nós estamos falando de família. Às vezes você, pai e mãe, sabe, você saiba que o seu filho ele está escutando, não o que você diz, mas o que você faz. A voz do seu comportamento é o que ele mais escuta. Então às vezes a gente é hipócrita dentro de casa, na educação. A gente exige, a gente não faz. A gente exige e não dá exemplo, sabe? E mais uma vez eu digo, não fechemos a porta do reino para os outros. Se você conclua esse raciocínio e vou entrar no outro já, desculpa. Se você usa uma roupa que te faz bem, se você gosta daquele padre que está sempre levitando, 3 metros do chão, ótimo, que Deus te abençoe, mas os outros não são do diabo por causa disso. Respeite os sacerdotes, porque acusar um sacerdote, julgar um sacerdote, você está acusando o próprio Cristo. E tem muita gente que vai perder a salvação pelo desrespeito com a pessoa de Cristo presente em cada padre. Se ele tem um erro ou outro, entre ele e Deus. Nós amemos e rezemos pelos sacerdotes. Se for muito sério, muito público, que falem com o bispo, que o bispo o corrija, mas com respeito, gente. Sabe, a gente tem que perder essa mania de querer converter as pessoas às nossas ideias, de querer converter as pessoas a nós mesmos. Serviu para mim, então só pode ser padre daquele jeito, os outros são do diabo. Pecado, gente, isso é mentira, é falta de caridade. O que adianta você ser tão religioso, entender tanto de liturgia, usar essa roupa, esse véu, essa capa do Batman, que seja, e mandar todo mundo para o inferno? É falta de caridade. Você está em pecado. E muita gente vai perder o céu por causa dessa falta de caridade. Porque estuda para se tornar um inquisidor, né? Para dizer quem tem que queimar e quem não tem, quem está no céu, quem está no inferno. Ô, meu amigo, começou errado. Caridade, caridade. E veja bem, depois Jesus fala, deu para entender esse início, sim ou não? Olha para quem está do seu lado, veja se está com cara de sono e dá uma sacudida nessa pessoa. Fala, não dorme na homilia do padre não. Você que está em casa não vê, mas aqui de cima o padre vê tudo. Tem gente que é só assim, eu concordo, que nem o bêbado, eu concordo. De olhinho não vai dormir. Eu sei, não é fácil, gente. 3:30 da tarde, esse friozinho, né? E tem gente que comeu feijoada ainda hoje. Ah não, aí é nocaute, né? Quando eu como feijoada e está frio assim, até atendendo confissão, um dia eu estava na confissão, dei uma pescada, eu acordei. O que você falou mesmo? Acontece, né, Padre João? Acontece com todos nós. Mas enfim, outra coisa que Jesus falou, que é bem interessante, que a gente tem que ter em mente, é o seguinte. Jesus disse, ai de vós guias cegos. Eu acho que essa é uma acusação muito séria da parte de Jesus, né? O que é um guia cego? Imagina se eu sou um guia cego, se eu sou cego, dizendo assim, vem aqui comigo. Opa, o que vai acontecer? Eu vou cair, né? Imagina coisa mais linda, um cara aqui de 1,95 m esborrachando no chão. Uns vão rir, outros vão acudir, outros vão filmar, né? Mas se eu sou cego, eu não consigo te guiar. Jesus está falando, ai de vós guias cegos. Ele está falando para os fariseus, vocês guiam sim, vocês movem céu e terra, mas vocês são cegos. Como é que você vai guiar alguém se você é cego?
Por isso que o padre está falando, a nossa maior conversão não tem que ser a ideologias, a ideias, a pessoas, tem que ser a Jesus e ao Evangelho. Tem pessoas que se especializam em assuntos complexos da teologia. Você pergunta, você já leu o Evangelho inteiro? Não. Olha, leia o Evangelho, entenda Jesus, converta-se à pessoa de Jesus, sabe? Guia cegos. Eu gosto tanto daquele provérbio chinês que diz o seguinte, você já deve ter ouvido: antes de falar, escute; antes de ensinar, aprenda; antes de fazer, observe. Sabe? Só que as pessoas hoje, muitas vezes é o contrário, né? Eu falo antes de escutar, eu faço antes de observar, eu ensino antes de aprender. Porque hoje é muito fácil, né? A gente está com o celular, qualquer um com o celular hoje vira um mestre, né? A pessoa, esse dia eu estava vendo uma pessoa assim, com um canal de culinária, né? Mas cozinhar a pessoa sabia, eu conhecia a esposa do bendito, né? Aí a mulher não mente, né? Contou tudo para mim. Mas todo mundo vira um mestre com o celular e começa um canal, né? Com todo respeito à liberdade de expressão, mas liberdade de expressão não quer dizer que todo mundo sabe tudo e pode falar de tudo, né? Mas enfim, Jesus está dizendo, olha, sobretudo você que quer guiar alguém, que precisa guiar, né? Você que é pai e mãe, você não quer guiar, você precisa, caiu no seu braço aí. Tem uma criança, tem um neto, tem um filho. E olha, eu estou vendo que tem pessoas aqui mais maduras, né? Estou falando maduras, tá, gente? Não estou falando assim de mais idade, né? Mas você que é mãe e pai, tem gente que fala assim, ai pai, já criei os meus filhos, ó, deixa eu te dar uma notícia, talvez não é muito prazerosa não, mas ofício de pai e mãe não acaba nunca, é só quando você descer no caixão. Você vai ser pai e mãe sempre, seu filho pode ter casado, pode ter 50, 60 anos, ele precisa de você, ele precisa que você corrija, ele precisa que você fale, ele precisa que você acompanhe, que você veja o que ele está fazendo, ele precisa que você esteja junto. Claro, um filho de 50 anos, você não vai tratar como você trataria um filho de 15. O filho adolescente, você tem que puxar a orelha, você tem que cobrar que ele arrume a cama. Não é? Estou vendo um adolescente ali. Mas o adulto não, mas ele vai precisar de você. A função de pai e mãe não acaba nunca. Nunca. Então você sempre vai estar guiando. Só que você e eu não podemos ser guias cegos. Ai padre, quer dizer então que eu tenho que fazer uma faculdade de teologia para falar de Deus para meus filhos? Não, não é isso. Mas o mínimo você precisa se esforçar para conhecer. Eu dizia no acampamento para as famílias que eu preguei aqui há 2-3 semanas atrás, que o primeiro catequista é o pai e a mãe. Você precisa ensinar quem é Deus. Esses dias eu conheci uma criança, linda menininha, com o nome bíblico, né, o nome da Bíblia tal. Eu falei assim, você sabia que o seu nome é de pessoa tal da Bíblia? Ela falou para mim, não. A mãe estava do lado, né? A mãe ficou meio vermelha. Eu falei, católica, meia tigela, meia roda, né? Se fosse da minha paróquia, eu já dava uma benção com a mão fechada na testa dela, né? Ué, mas o catequista tem que ser o pai e a mãe. Ai, meu filho não sabe de Jesus, não sabe porque você não ensinou. Ai, padre, eu não sei. Minha filha, leia a Bíblia, 5 minutos por dia, 10 que você lê a Bíblia, em 1 ano ou em 6 meses você já vai estar perita de falar as historinhas que você sabe. A Bíblia é simples, são parábolas, gente, são histórias. O pai e a mãe têm que aprender sobre Deus para ensinar. E sobretudo quando chega na adolescência, né, esses adolescentes fazem umas perguntas para a gente, viu? Nem padre escapa, viu? Não é só vocês, não. Umas perguntas cabeludas que você fala assim, Jesus. Um dia eu fui na casa de uma família, um adolescente me fez uma pergunta que eu até desconversei, fui no banheiro, dei uma olhada no celular, uma pesquisada e voltei para responder, né? Claro, ele não sabia desses detalhes, mas estou contando aqui em rede nacional. Se ele estiver assistindo, ele vai entender. E o padre sentiu assim um desarranjo intestinal na hora. Eu falei, não, já volto. Fui no banheiro, claro, eu precisava ir ao banheiro mesmo. E lá eu fui olhar, porque eles fazem umas perguntas, você tem que ser catequista, você tem que ensinar o seu filho, você tem que aprender sobre Deus, você tem que aprender o catecismo, gente. Leia o catecismo, está tudo explicado ali. Tem muito católico que não tem o catecismo em casa. E hoje tem vídeo na internet. Olha, eu tenho um canal no YouTube com milhares de vídeos. A Canção Nova tem milhares de vídeos. Padres afins aí tem milhares de vídeos sobre doutrina, sobre fé. Você tem que saber explicar, o mínimo. O guia cego é o que quer ensinar sem aprender, ou o que exige sem dar testemunho. Sobretudo dentro de casa, o pai, a mãe, o avô, a avó precisa ser uma referência de espiritualidade, uma referência do sagrado, uma referência de piedade. Sabe, as crianças, gente, elas estão abertas a aprender. Encerro dizendo uma história que eu fiquei um tempo lá com os meus pais, não é? Com a minha família. E eu um dia tinha saído com a minha irmã, com os meus sobrinhos, e estava lá fora rezando o terço, né?
Aí meu sobrinho de 6 anos, que parece eu quando era pequeno, parece um furacão, energia, falando, subindo nas coisas, jogando pedra. Ele veio pro meu lado, eu falei, ai, estava tão tranquilo aqui minha oração. E a mãe dele estava num quarto lá com a outra sobrinha, né? Minha outra filha, né? Dela. E ele veio pro meu lado, eu, Ave Maria. Eu comecei a falar até mais alto, Ave Maria, cheia de graça. Falei. Aí ele veio, sabe o que ele fez? Sentou do meu lado, a hora que eu terminei, né? Ele olhou para mim e falou, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Rezou o texto inteiro comigo. Eu falei, filho, onde você aprendeu? Ele falou assim, meu pai reza comigo toda semana. Tá vendo? Olha que coisa linda, menino de 6 anos. E talvez o pai fale, esse menino não aprendeu nada, ele fica mexendo, jogando bola na hora que eu estou rezando. Não aprendeu o quê? Criança aprende do jeito de criança, eles têm muita energia, eles não vão ficar parados dizendo, fala mestre, né? Eles estão ouvindo você. Olha, eu achei tão bonito que ele rezou o texto, e rezou direitinho, assim, sabe essas jaculatórias, rezou a salve rainha. Eu falei, caramba, eu na idade dele não sabia rezar daquele jeito. Mas por quê? Porque alguém está tentando, o pai, a mãe, a minha irmã também ensina muito, reza muito com ele, compra as coisas da Bíblia, é prioridade. Às vezes o pai e a mãe trabalham para deixar um patrimônio, mas você não tem que deixar só o patrimônio material, você tem que deixar o legado espiritual. Porque eu digo para você, eu já disse isso aqui e repito, quando você deixa só uma herança, sem valores e sem fé, o dia que você morrer, os seus filhos começam a brigar por causa da herança e nunca mais se fala, como acontece muito por aí. Agora, se você deixa um patrimônio, mas com valores, com fé, com o ensino da caridade, do evangelho, eles vão viver juntos e vão fazer render o que você deixou, não só materialmente, mas também os valores, a paciência, enfim, os valores do evangelho. Amém? Olha para quem está do seu lado, está acordado ainda? Diga para essa pessoa, ó, o que Jesus falou é lindo, fala para essa pessoa. É só viver, diga para essa pessoa. Não é fácil não. Você viu que a palavra de Deus mexe com a gente, chacoalha? Sim ou não? Comigo também, viu? Tem gente que fala assim, nossa, esses padres são tão duros. É porque antes de eu falar para você, essa palavra já me virou de ponta cabeça. Jesus já me deu umas chapuletadas, eu já entendi. Falei, agora é minha vez de transmitir. Vamos ficar em pé, gente? Vamos cantar um pouco? O Rubens e a Tânia com certeza prepararam uma canção bonita para nos ajudar a rezar, para nos ajudar a cantar. Eu quero convidar você. Aqui na Canção Nova nós gostamos muito de rezar, é a nossa espiritualidade, né? De levantar os braços, de cantar, de bater palma. E nós não somos do diabo por causa disso, e quem não faz assim também não é do diabo, né? Mas assim, aqui a gente vive continuando a reflexão do evangelho, né? Da homilia de hoje, você está entendendo, dentro do contexto. Aqui a gente reza assim, se você quiser rezar assim também, fica à vontade, né? Eu gosto do Antigo Testamento, você vê os judeus, né? Eles rezavam expressando, levantando os braços, eles fazem aqueles gestos.